Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Mateus 28, versículo 18. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o domínio, o governo pertence ao Senhor, e o Senhor está à frente da tua igreja. Por isso, Deus, nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, declarando que só o Senhor é Deus, e nós queremos, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações. Queremos, Deus, que o Senhor venha trazer vida para as nossas vidas através da Tua Palavra, fazendo com que nós possamos compreender a Tua verdade, obedecer, e que nós possamos mesmo nos encher do Senhor através da Tua Escritura, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho aqui comigo também a Paulinha. Não vai dar talvez para você ouvir o amém dela, mas ela está falando aqui, amém. Paulinha, vizinha da igreja, então está aqui de máscara, sentadinha, ouvindo a palavra. Olha, esse é o coração da Paulinha, né? Ama o Senhor, assim como o Senhor a ama também. Vamos meditar juntos então na palavra, no Evangelho de Mateus, onde a gente vê esse momento que Jesus convoca a sua grande comissão, né? Ele convoca ali os seus discípulos a cumprir o propósito aqui nessa terra. Sabemos que nesse momento Jesus já havia padecido, morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Então ele aparece aos seus discípulos e antes dele ser ali levado aos céus novamente, ele dá essas direções. São as últimas direções do Senhor aqui nessa terra após ressuscitado. E hoje nós continuamos tendo direções através do Espírito dele aqui conosco. Amém? E Jesus, quando ele termina de dar essas instruções, ele fala: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos, até que tudo não venha existir, até a minha volta. Era isso que Jesus estava dizendo no final dessa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto: estou convosco todos os dias. Nós sabemos que todas as pessoas têm esse desejo, que seja com entendimento ou sem entendimento, de falar: não, eu quero estar com Deus, eu estou com Deus, eu creio em Deus, né? A gente vê pessoas que talvez ainda nem conhecem Jesus, mas no seu hábito ali no dia a dia, a pessoa sai da sua casa e ele fala: vai com Deus, né? Fica com Deus, e acaba que virou assim uma linguagem popular, né? Um ditado. A pessoa fala às vezes até sem entender o que está sendo dito. Mas quando a gente olha para as Escrituras, Deus vai nos mostrar a verdade. Jesus, ele deseja estar com todas as pessoas, mas de fato ele não pode estar com todas, não porque ele não quer, mas porque talvez algumas pessoas não querem. E quando a gente vê esse texto, nós vamos observar que Jesus, ele dá algumas direções para que a gente possa andar nessa terra com ele. Porque nós precisamos andar com Jesus para sermos salvos, porque nós já entendemos que se a gente não andar com ele todos os dias, quando nós sairmos dessa terra não estaremos salvos. E nós precisamos andar com Jesus para poder cumprir o nosso papel aqui nessa terra. Nós somos a igreja, eu e você somos a igreja de Cristo. E mesmo com tudo parado, com esse tempo que nós estamos vivendo de angústia, dias tristes, dias difíceis, nós continuamos a ser igreja. Por quê? Porque Ele está conosco. O fato de Jesus estar conosco nos dá a oportunidade de cumprir aquilo que Ele já deixou determinado. Amém? Então, quando a gente observa o versículo 18,
diz que ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Quando Jesus cumpriu o papel dele de vir a essa terra, de padecer, morrer e ressuscitar para conquistar a nossa salvação, a nossa vida eterna, o Pai deu a ele toda a autoridade. Não existe nenhum nome que está acima do nome de Jesus. É por isso que há a promessa que diz que todos os joelhos se dobrarão, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, porque a Ele foi dado toda a autoridade. Então, quando nós andamos com Ele, nós temos essa autoridade sobre as nossas vidas. E a gente vai confirmar isso no decorrer dessa mensagem. O versículo 19, Jesus agora começa a falar aos discípulos, a sua comissão, aqueles que estavam ali. Ele fala: olha, mas para que eu ande com você, para que eu esteja com vocês todos os dias até o fim, até a consumação do século, vocês precisam viver da seguinte forma: ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações. Jesus está falando assim: olha, eu quero que você vá, que você se movimente, que você saia do seu lugar, que você saia de uma posição de comodismo, uma posição de rotina, em que você vive todos os dias as mesmas coisas. Deus está falando: eu quero que você se movimente e que você vá, mas que você vá com um propósito. Qual o propósito? De você fazer discípulos. E Ele fala: a todas as nações. Então Deus está falando: você vai fazer discípulos como eu fiz, sem fazer acepção de pessoas, se é pobre, se é rico, né? Se é um mendigo na rua, ou se é alguém que mora numa mansão, se é branco, se é negro, se é pardo, se é amarelo, se é índio, não importa ali a qual nação de que ele veio, qual raça, qual povo ele pertence, de qual etnia que ele é. Deus está falando: você vai ir, vai pregar para todos. Então, nosso papel como igreja é isso. Nós temos que ir e fazer discípulos. Amados, se você já fez uma aliança com Cristo, se você já entregou a sua vida para Ele, se você conhece o Evangelho, então sobre mim, sobre você, há esse compromisso, há essa responsabilidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor, que é anunciar o seu Evangelho, que é fazer discípulos. Então Deus, Ele quer andar conosco todos os dias, mas a Bíblia está falando que Ele vai andar todos os dias com aquele que está indo, com aquele que a caminho no seu dia a dia, na sua rotina, ele está anunciando o Senhor, fazendo discípulos, independente de quem é a pessoa, independente da sua raça, independente de qual povo ela pertence, independente de qual etnia ela veio. Nós anunciamos Cristo, e aquele que crê, aquele que escolheu obedecer, vai se tornar um discípulo. Na sequência ele diz: você vai trazer um resultado, você vai trazer um fruto. Por quê? Porque ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando: olha, você vai anunciando para todo mundo, sem fazer acepção de pessoas. E você que anda comigo, eu ando com você, você vai voltar trazendo os seus, você vai voltar batizando essas pessoas. Você vai batizar ela, e Deus está falando: não vai ser só em nome do Pai, não vai ser só em nome do Filho, mas você vai batizar essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a nossa fé é a fé que crê na Trindade de Deus. E depois diz: e depois que você ali anunciou a Ele, fez Ele discípulo, batizou, você vai continuar ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está falando: olha, aquele que se preocupa em me anunciar, aquele que se preocupa de fazer com que as pessoas creiam em mim, aqueles que se preocupa de dar frutos na minha presença, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que se preocupa de ensinar as minhas ordenanças, sim, proclamando, ensinando, falando, anunciando, mas vivendo. Jesus está falando: é com esses que eu vou estar todos os dias até a consumação do século.
Então, amados, escolher andar com Jesus é o mesmo que escolher viver todas essas direções. Versículo 19 e versículo 18. E aquele que vive o versículo 19, vive o versículo 19 e o 20, ele viverá o 18. Por quê? Porque sobre nós está essa autoridade, a mesma autoridade que está com Jesus. Por quê? Porque Jesus está conosco. Então Jesus, ele não vai estar nas nossas vidas, a gente não vai andar com ele todos os dias, simplesmente porque nós lemos esse versículo e ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é apenas um automático, mas é uma consequência de uma vida que testifica Cristo. É a consequência de uma vida em que eu obedeço aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que Ele deu ordem. Eu obedeço às suas direções, e as direções é vai, indo, batiza, faz discípulos. E continua ensinando para essas pessoas todas as minhas ordenanças. Esses que vivem assim, esses que escolhem viver esse padrão de vida que é o padrão de Cristo, com estes eu estarei todos os dias. Amém, irmãos? Por isso que é importante nós entendermos o contexto e não pegar um versículo isolado, né? Porque talvez a gente até falhou de mandar só esse versículo 20 e falar: olha, Cristo está com você todos os dias, mas vai depender dos versículos anteriores. Então a nossa caminhada tem essa essência de anunciar Cristo, de permanecer em Cristo, de viver aquilo que nós anunciamos. Não que nós anunciamos tudo que nós vivemos, mas nós anunciamos aquilo que nós nos esforçamos para viver. É com esforço, amados, que nós obedecemos às ordenanças de Deus. E quando a gente lê esse mesmo texto nos outros evangelhos, que no caso é Marcos e Lucas, esse contexto ele está em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que Jesus ele testifica. É muito bom quando você pega o mesmo texto, o mesmo acontecimento, e você vê pela ótica de cada um dos apóstolos, evangelistas, porque isso acrescenta, isso agrega, isso clareia, nos dá entendimento maior sobre aquilo que Deus quer falar. Então, Marcos 16, versículo 14, Marcos 16, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 16, Jesus agora, através desse versículo 14, ele nos ensina que ele não estará com os incrédulos e com aqueles que têm coração duro. A incredulidade, amados, não é apenas por causa da ignorância. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, sabem o que precisa ser vivido, mas se comportam com incredulidade. Por quê? Porque resistem à prática, resistem em exercer aquilo que Deus pediu para a gente. Então Deus está falando: olha, aquele que tem o coração duro, aquele que não crê nas direções que eu tenho dado, Deus está falando: com estes eu não vou estar todos os dias, com estes eu não vou andar. Por quê? Porque a incredulidade é uma escolha. Se nós não cremos no padrão de vida que Deus tem para nós, significa que eu não quero andar com Jesus, sabe? Nós estamos numa geração em que essa geração tem mais prazer nas suas paixões, nas coisas do mundo, do que amor ao próprio Deus. Então, quando se escolhe um padrão de vida assim, significa que eu não quero andar com Jesus. É impossível, amados, nós andarmos com Cristo e amando as coisas do mundo. A Bíblia nos ensina isso. Então Deus está falando: olha, eu vou andar com aqueles que não têm o coração duro e que não estão em incredulidade. Como que nós vemos que nós não estamos em incredulidade? Quando Deus já nos deu uma direção, seja geral para a igreja, seja individual. Tem coisas que Deus trata no particular. Deus falou: segue essa direção, eu sigo, eu obedeço. Então eu estou crendo. Amém? Mas quanto mais resistir aos ensinamentos, mais o coração vai se tornar duro. Então nós temos que querer o quê? Andar com Jesus todos os dias. Versículo 15: e disse-lhes:
ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Agora, nesse versículo 15 e 16, Jesus está falando a mesma coisa que ele falou no versículo 19, ali de Mateus 28, e no versículo 20, a parte A do versículo 20. Jesus está falando a mesma coisa. Olha, o que você tem que fazer, igreja? Você tem que ir. E no original, esse ide, ele é indo. Ou seja, na sua rotina, fazendo as coisas que você faz, você vai pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que eles tenham a oportunidade de crer. E crendo, eles vão ter a oportunidade de ser batizado e ser salvo. Agora, se não crer, ele já está condenado. Entende? Mas para que a pessoa seja salvo, precisa de uma igreja que vai, de uma igreja que prega. E nesses dias nós temos esse desafio, amados, de continuar indo e pregando o evangelho a todas as nações, a toda criatura, para que eles creiam e se tornem filhos de Deus, para que sejam novas criaturas em Cristo Jesus. E por que nesses dias tem sido um desafio? Porque a quarentena pode trazer uma falsa sensação de que o isolamento nos isola a ponto de nós não anunciarmos Cristo mais, nos isola a ponto de nós não falarmos de Cristo mais. Eu quero te dizer que mesmo a igreja que não estava obedecendo isso, enquanto não estávamos em quarentena, Deus quer nos despertar hoje, para que a gente anuncie, para que a gente pregue, para que a gente faça Ele conhecido. Nós precisamos, amados, nos posicionar dentro daquilo que a palavra nos instrui. E a palavra nos instrui: Jesus quer andar com você todos os dias. Você quer? Então faça isso que Ele está falando. Anuncie Cristo. Fale com a pessoa que você trabalha ali, né? Você vai estar de máscara, o seu colega de máscara, com todos os cuidados. Fale com a pessoa que você encontra na rua, no supermercado. Fale com o familiar que está dentro da sua casa, que ainda não creu no evangelho, ainda não fez uma aliança com Jesus. Use a sua rede social para você anunciar: eu sou um filho de Deus, eu sou de Cristo. Olha para a minha vida e creia no Deus que eu sirvo. Entende, irmãos? É isso que nós precisamos. Nós precisamos de anunciar Cristo. Por quê? Porque os sinais é para testificar que o fim dos séculos está próximo. A volta de Jesus é certa. Estamos vivendo sim os sinais do Deus. E glória a Deus, porque nós não vamos viver eternamente nessa terra. Então nós precisamos ter convicção de que mesmo em quarentena, mesmo em meio à pandemia, meio a rumores de guerra, meio a um caos político, em meio a um caos econômico, meio a rumores de fome, em meio a todas as circunstâncias, amados, nós temos que continuar indo e evangelizando, fazendo discípulos em nome de Jesus, fazendo com que as criaturas tenham acesso à verdade, para que eles creiam no Filho de Deus. Aleluia. Um dia desse eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, e essa irmã falando: meu filho falou que achou que esse ano ele ia batizar. É um dos nossos ali da sala dos juniores. E ele falou assim: ele achou que esse ano ele iria batizar, e com essa questão de não ter os cultos, como que a gente vai fazer? Vai ser ano que vem? Aí eu falei com a irmã assim, olha, pode ser, talvez fique para 2021, o que importa é a convicção que está ali no coração do nosso amado irmão, de que ele não se esqueceu da aliança que ele colocou no coração. Eu quero fazer essa aliança com Cristo, porque ele já está sendo evangelizado, ele já creu, então essa aliança vai ser só para testificar a salvação, amém? Mas aí eu falei com a irmã assim, mas de tudo, se o Senhor nos der a direção, nós podemos sentar com esse junior, conversar com ele, ou entender que ele entendeu mesmo e creu na pregação do evangelho, e ali os pais concordamos, podemos encher a nossa piscina e vir eu, o
pastor e a família dessa criança, desse junior, e todos nós ali fazemos esse batismo. E faz ali talvez um vídeo, uma gravação, uma live, não sei, mas de alguma forma em que a igreja possa ver à distância e participar. Mas eu entendo que o Espírito de Deus não está retido. Deus não está impedido de salvar. Deus não está impedido de fazer com que vidas se alianciem com Ele nesse tempo de quarentena. Então, amados, se Deus que tem autoridade sobre os céus e a terra não está impedido, entenda que aquele que anda com Jesus, aquele que Jesus está com ele todos os dias, também não está impedido. Por isso essa palavra é para nos dar fé, é para nos dar ânimo, é para nos dar convicção. Continua indo, continua fazendo discípulos, continua pretura, continua falando a todos os povos, línguas e nações. Continua fazendo o Senhor conhecido. Não faça acepção de pessoas. Pregue até para o seu inimigo. Pregue para quem não gosta de você. Fale de Jesus. Proclame Jesus para essa geração. E aquele que crê será aquele que recebeu a boa semente. É aquele que você vai ter oportunidade de falar: Jesus, olha aqui o fruto que eu estou devolvendo ao Senhor. O batismo desse homem, o batismo dessa mulher. Algo, amados, que desde que quando começou essa quarentena, eu tenho certeza no meu coração que Deus está trabalhando dentro das nossas casas para que haja conversões. A igreja que talvez se desviou pelos maus caminhos, Deus está falando: convertei-vos deles, volte a mim. Ou aqueles que nem conheceram a Cristo, é o tempo que Deus está falando: aqueles dentro da sua casa vão me conhecer por causa do seu testemunho, por causa do seu linguajar dentro de casa, por causa da forma que você resolve as coisas, pela forma que eu vejo que o seu familiar que não é crente, ele vai ver, você não continua indo na igreja, mas você continua sendo a igreja, porque você tem compromisso com os horários de culto, você tem compromisso de orar ao Senhor dentro da sua casa. Tudo isso é anunciar Jesus, tudo isso é indo, pregar o Evangelho, anunciar em Cristo. É isso que Deus quer de nós. Agora Jesus fala aqui no Evangelho de Marcos, o versículo 17 e 18, que testifica o versículo 18 lá do Evangelho de Mateus. Então Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluias! Deus está falando a autoridade que está sobre Jesus, a autoridade que Jesus tem sobre o céu e a terra, está sobre a vida daquele que anda com Jesus, sobre a vida daquele que obedece às direções de Jesus. Então, amados, se eu ando com o Senhor, sobre mim tem essa mesma autoridade. Por quê? Porque eu creio nele. Hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Em nome de Jesus, expelirão demônios. Amados, expelir demônios não é apenas você colocar a mão sobre a cabeça de alguém e dar ordem aos demônios que saem. Isso pode acontecer, Deus nos usa sim para fazer isso. Mas também expelir demônios é quando você começa a desconstruir o reino das trevas na vida de alguém, e anunciando Jesus e vivendo Jesus, você ajuda aquela pessoa a construir o reino de Deus. Isso também é expelir demônios. Falarão novas línguas, por quê? Por causa da presença do Espírito. Aleluias! Pegarão as serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Aleluia! Deus está falando: olha, há uma autoridade sobre aquele que anda com Jesus, aquele que está com Jesus todos os dias, que ele consegue pegar em serpentes. Eu não sei você, mas de vez em quando eu sonho que eu estou matando cobra. Um dia desse eu tive um sonho com uma cobra enorme, e no sonho tinha uma irmã aqui junto comigo matando essa cobra. Eu falei: glória a Deus, acho que Deus está levantando ela para me ajudar. E eu sei que o que eu estou vivendo quando eu tenho esses sonhos? Uma luta espiritual.
nós cuidamos de vida. Então o que a gente está fazendo? Matando a serpente, destruindo os demônios, destruindo os principados, as potestades. Esses são os sinais que nos acompanham. E ele diz, olha, mesmo que a gente beba alguma coisa mortífera, Deus há de nos guardar, isso não nos fará mal. Ou seja, nenhum intento do inferno contra a vida daquele que anda com Jesus vai dar certo, vai ser frustrado. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Coisa boa, irmãos, é quando nós entendemos a cura que Jesus conquistou. Jesus conquistou uma cura que mesmo que a gente morra enfermo, a gente está curado, amém? Porque Ele levou sobre Ele, todo aquele que morre em Cristo, ele morre salvo e curado. Olha que coisa linda, no céu não entra enfermidade. Mas essa palavra também diz que aquele que anda com Jesus, ele tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, nós podemos pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Deus quer restaurar a nossa fé. Sabe, às vezes nós temos medo de colocar a mão sobre o enfermo e declarar cura. Isso impede o agir de Deus, porque isso é incredulidade. Então Deus quer nos convencer através dessa palavra. Seja ousado, me creia, anuncie o meu evangelho, faz discípulo, dê fruto batizando essas pessoas que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois continue a ensinar as minhas ordenanças, continue a ensinar pregando o evangelho, continue a ensinar vivendo o evangelho. Aleluia, é isso que Deus quer da sua igreja. Eu estou convosco todos os dias. Aqueles que vivem esse padrão de vida, Jesus está conosco todos os dias. Agora abra comigo Lucas 24. A gente vai ver o mesmo contexto no Evangelho de Lucas. E você consegue perceber como Deus vai acrescentando, como Deus vai ampliando o nosso conhecimento quando a gente medita o mesmo texto em mais de um evangelho. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo 46. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus fala agora? O mesmo contexto no Evangelho de Lucas. Jesus fala que o andar é sobre aquele que recebe o entendimento. Jesus está falando, olha, ninguém vai sair indo, pregando o Evangelho, entendendo a importância, entendendo esse propósito, se o entendimento não foi aberto. Nós vemos igrejas às vezes abarrotadas, mas a gente pode perguntar quantos estão indo. Só vai ir, amados, aqueles que entenderam, aqueles que compreenderam o propósito, aqueles que se humilham diante de Deus, falam: Deus, tira a timidez, tira o medo, tira a vergonha, tira as barreiras, me usa, Deus. Eu entendo que eu estou vivo aqui para fazer discípulo, para pregar do Senhor sobre as criaturas, para que eles creiam. Então, amados, Deus está falando que Ele abre o entendimento no versículo 45, para que os discípulos compreendessem e cumprissem o seu propósito. Não é diferente nas nossas vidas hoje. E quando o nosso entendimento é aberto, nós temos a possibilidade de ter o quê? Um arrependimento. Porque a Bíblia diz isso aqui no versículo 47, que tudo o que aconteceu com Cristo foi para quê? Para que se pregasse arrependimento, para remissão de pecados. Mas se o entendimento não foi aberto, não vai haver arrependimento. Não havendo arrependimento, não vai haver conversão. Então ainda nem creu. Se ainda não creu, Jesus não está andando com ele, não está andando com ela.
Então nós temos que entender que nós temos que nos moldar nesse padrão. Qual é o padrão que Deus tem para mim e para você? Olha, entenda o que eu estou falando com você através da palavra. Recebe entendimento em nome de Jesus. Tudo o que Cristo fez foi para que eu e você pregássemos arrependimento para o nosso próximo, para que ele possa ser remido, para que ele se converta, para que a gente consiga levar salvação para eles. Amados, se o propósito de Deus fosse salvar a mim e a você apenas, entenda que nós já teríamos ido para o céu. Mas nós estamos aqui na terra com esse propósito de fazer o Senhor conhecido, de indo a gente pregar o Evangelho, fazer discípulos em nome do Senhor. Amém? O que você talvez mais vê nessa geração é pessoas querendo fazer discípulo. Olha que coisa horrível. Quer fazer discípulo na rede social, quer fazer discípulo no estilo de vida, quer fazer discípulo no modo de se vestir, quer fazer discípulo no seu linguajar. Mas Deus está falando, olha igreja, a igreja foi chamada para fazer discípulo de Cristo, em nome dEle. Então nós temos que continuar com esse propósito, que Deus possa arder no meu coração, que o Senhor possa arder no seu coração, e que haja esse desejo de falar do Senhor, de fazer o Senhor conhecido. Quando a gente vê o versículo 49, Deus fala, olha, tudo isso, cumprida essa promessa, é para que vocês permaneçam. Ah, pastora, como que eu vou fazer para que Jesus ande comigo todos os dias, até a consumação do século? Permanecendo nessa visão, permanecendo nessa visão no dia que Jesus nos comissionou, no dia que Jesus nos chamou, permanecendo, indo, fazendo discípulo a todos os povos, línguas e nações. Não faça acepção de pessoas. Esses dias eu ouvi uma ministração e o pastor que pregava, ele repreendia no meio cristão, às vezes, o pecado em que nós fazemos partidarismo a respeito de política, a respeito de raça, cor. Amados, no meio da igreja não pode haver racismo, no meio da igreja não pode haver partidarismo. Se alguém que não é do seu partido, se é direita, se é esquerda, vem até você, você não pode fazer acepção de pessoas por causa dessa característica. O amor de Deus não nos permite isso. O amor de Deus não nos permite rejeitar alguém por causa da cor da sua pele, por causa do seu cabelo, por causa da forma ali do seu corpo. Não nos permite. E talvez a gente pense, mas eu não consigo, eu tenho. Então ore, se humilhe, fale, Deus me perdoe, isso é pecado. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu tenho que fazer discípulo em todos os tipos de pessoas. Eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que pregar para todas as criaturas. Entende? Esse é o coração que Deus quer nos dar e que nós possamos receber. Então aquele que vive dessa forma e permanece nessa visão, porque não é porque a maioria das coisas está parada que a igreja vai deixar de ir, que a igreja vai parar de pregar, que a igreja vai parar de fazer com que o Evangelho chegue até as pessoas e as pessoas tenham a oportunidade de crer e serem batizadas e salvas. Amém? Então, glória a Deus, nós temos que ter essa convicção nos nossos corações. Quando a gente lê Lucas 8, versículo 12, volte com a sua Bíblia. Lucas 8, vamos ver Mateus primeiro. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 13, 19 diz assim: a todos os quantos ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós vimos no Evangelho de Lucas uma preocupação de Jesus de abrir o entendimento dos seus discípulos, de fazer com que a igreja compreenda a sua palavra, os seus ensinamentos.
Porque, amados, se nós não compreendermos, o maligno vem e rouba essa semente. Algo que preocupa o nosso coração como pastores e líderes é aqueles que podem se perder nesse tempo. E sabe como uma pessoa se perde? Quando ela perde a palavra. Quando ela perde o entendimento da verdade, ela se perde. Porque nós nos achamos nos ensinamentos do Senhor, nas suas escrituras. Então, amados, se eu conheço uma palavra, se eu ouço uma pregação, mas eu não busco viver, eu não quero praticar, sabe? É como se a gente falasse para o maligno: pode vir, vem cá, rouba essa semente, eu não quero viver isso mesmo. E isso é um risco enorme, porque aquele que não pratica a verdade, amados, ele vai se perder, assim como aquele que está ignorante. Por quê? Porque ele está escolhendo a ignorância também. Então nós temos que escolher o quê? Compreender a palavra, ouvir a palavra e compreender. Foi isso que Tiago disse no capítulo 1, versículo 22. Não sejam apenas ouvintes, mas tornai-vos o quê? Praticantes da palavra. Ouça a palavra e pratica. Eu não posso ouvir a palavra no domingo à noite, e aí passou a noite, dormi, amanheceu a segunda, eu não vou viver nada. O alvo é aquilo que Deus está ensinando, eu preciso praticar hoje ainda e amanhã e permanecer nesses ensinamentos. Porque isso vai testificar: Jesus está comigo todos os dias. Agora, se eu escolher o contrário, então eu estou escolhendo que Jesus não esteja comigo todos os dias. Isso é a ruína, isso é a destruição. Então nós temos que saber fazer a escolha certa. Escolha compreender, escolha entender, escolha praticar aquilo que Deus tem nos instruído. Agora vá a Lucas 8, versículo 12. Olha bem, é a mesma parábola do semeador que nós lemos em Mateus 13. Lucas 8, 12. Olha bem o que o Senhor diz. Eu comparei e achei importante a gente ler Lucas também. Lucas 8, 12 diz assim: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, e vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Amados, tudo que o diabo, tudo que maligno, tudo que Satanás quer é roubar a palavra das nossas vidas. Roubar a palavra. Porque ele sabe a importância da palavra. Então, o que tem que acontecer? Eu e você temos que saber a importância da palavra, a importância da gente ouvir, compreender, entender e praticar. Porque se eu e você entendemos, compreendemos e praticamos, ele não pode mais roubar essa palavra. Por quê? Porque nós cremos, e crendo nós somos salvos. Então, por que Satanás rouba a palavra? Porque ele quer levar para o inferno. Para o inferno vai todo aquele que é incrédulo, todo aquele que tem o coração duro, sabe? Nós vimos lá em Marcos que Jesus falou: aquele que é incrédulo, aquele que tem o coração duro, com esse eu não vou andar todos os dias, não. Jesus falou: eu não vou andar. Jesus pode estar trabalhando, porque Ele é bom, porque Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia. Então Jesus pode estar trabalhando sim, para que o incrédulo se converta, para que o duro de coração tenha o seu coração trocado, tenha um coração de carne, um coração quebrantado, um coração contrito, que receba os ensinamentos. Jesus pode estar trabalhando, porque se isso acontecer, então Jesus vai andar com esse também todos os dias. Mas se isso não acontecer, Jesus não vai andar com esse, porque Jesus vai andar com aquele que crê, com aquele que entende, com aquele que obedece, com aquele que indo ele faz discípulo, com aquele que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus vai andar com aquele que continua ensinando as suas ordenanças, ensinando a guardar todos os seus ensinamentos. Coisa terrível, amados, é quando um crente começa a despregar a palavra com a sua vida. É quando um crente começa a viver o contrário das ordenanças de Deus. Quando alguém decide viver esse estilo de vida, ele quer dizer: Jesus, eu não quero mais que o Senhor ande comigo. Eu não quero, porque eu não quero guardar os teus ensinamentos. Eu não quero ensinar os teus ensinamentos. Deus não quer também, amados, a hipocrisia no nosso meio. Deus quer a verdade.
Deus quer a verdade, Deus quer a clareza. Deus quer que a gente anuncie e que a gente busque a viver aquilo que a gente anuncia. Amém? E aí Jesus vai andar conosco todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Eu reconheço que é isso que eu preciso. E eu entendo que você entende isso também. O que nós precisamos é andar com Jesus todos os dias até a consumação do século. E o Pai está nos ensinando nessa noite. Esse é o único caminho para que você ande com Jesus. Siga essas direções. Siga. Obedeça. Olha o versículo 15 aqui de Lucas 8. Diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, guarda a palavra, absorve a palavra. Aleluias! Estes frutificam. Olha, nós estamos no ano da frutificação. Então a Bíblia está falando: estes frutificam com perseverança. Como nós lemos no finalzinho do Evangelho de Lucas, permanecendo. Perseverança é você permanecer naquilo que você tem convicção. Perseverança é você andar sobre as dificuldades, sobre as adversidades. As coisas não cooperam, as circunstâncias não cooperam, mas dentro de nós há uma convicção: eu preciso continuar indo, fazendo discípulos, sem fazer acepção de pessoas. Eu preciso pregar até que haja pessoas que creiam, e essas pessoas crendo, eu vou batizá-las em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Elas serão salvas e eu vou continuar ensinando elas a guardar tudo quanto Jesus tem ordenado. Isso é que é perseverança, isso que é frutificar. Amém? Por que nós frutificamos, igreja? Porque Ele está conosco todos os dias. Se nós assumirmos esse estilo de vida, se nós vivermos com essa convicção todos os dias, enraizados em Cristo. Amém? Sabe, se a gente viver isso tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, e se você já vive, permaneça. Então a palavra de Deus permaneça. Não deixa de anunciar Jesus, não deixa de evangelizar. Então se a gente já vive isso, então Jesus está conosco. É impossível andar com Jesus todos os dias, amados, e não começar a parecer com Ele. Andar com Jesus todos os dias vai nos fazer mais parecido com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Olha, quando a gente vai para Atos 19, a gente vai ver aqui o testemunho do apóstolo Paulo, amado discípulo de Jesus. Atos 19, versículo 5, você vai ver Paulo vivendo isso. Sabe, quando você conhece a palavra, você sabe quem era Paulo. Paulo, ele fala que era ele insolente, ele era blasfemo, ele era perseguidor. Mas que coisa linda, ele está falando: eu era, ele não era mais, ele já foi um dia. Então, sabe, quando nós somos a igreja, nós somos transformados, e nós podemos sim viver tudo isso, anunciar o Senhor, pregar o Senhor, ser aquele que mostra os sinais. Por quê? Porque a autoridade do Senhor está com aqueles que Jesus anda com eles. Atos 19, versículo 5, olha bem, diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor. Paulo falando: eu estou cumprindo. Sabe, naquele dia que Jesus comissionou os seus discípulos, estavam ali os seus discípulos amados. Naquele dia Paulo não era convertido. Naquele dia eu nem existia, você nem existia, Paulo já existia, mas não era convertido. Mas ele entendeu.
Quando ele foi evangelizado, ele entendeu, é isso que eu tenho que viver. Eu quero andar com Jesus todos os dias. Eu quero que ele ande comigo todos os dias até o fim, até a consumação do século. Então é isso que eu tenho que viver. Paulo falou, eu quero viver. Então Paulo foi pregar, foi anunciar Jesus, foi fazer o Senhor conhecido. E o versículo 5 diz, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. A palavra se cumprindo, a prova que Jesus andava com Paulo, aleluias, e eu e você batizando pessoas em nome de Jesus, é a prova que Ele está andando conosco também. Versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Olha a palavra se cumprindo, é o sinal que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas. Jesus está falando, olha, isso vai acontecer no Evangelho de Marcos, que nós lemos, e está acontecendo aqui nas Escrituras, através dessa experiência que Paulo teve, mas Deus quer que aconteça hoje, na minha vida e na sua vida. Versículo 7, eram ao todo uns 12 homens, aleluia, 12 homens se rendendo, 12 homens que creram no Senhor e foram batizados, 12 homens que receberam o Espírito Santo. Eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. Eles receberam ali o batismo de João, mas Paulo chegou e falou, não, eu vou batizar vocês no Espírito Santo, vem cá, eu tenho, então eu posso dar, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então ele falou, eu tenho, então vem cá, eu vou pôr a mão sobre vocês, receba aí o Espírito Santo. Eles receberam, começaram a falar em outras línguas, aleluias. Amado, você que fala em línguas, não cesse nesse tempo de pandemia. Você que profetiza, você que tem dom de revelação, continua cuidando com zelo e com temor dos dons que Deus te deu. Continue exercendo os dons. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ou seja, Paulo estava pregando, indo, fazendo discípulos, anunciando, para até que alguém cresce. Versículo 9, visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, Paulo pregou, mas ele discerniu que havia algumas pessoas incrédulas, havia algumas pessoas com o coração duro, que estavam falando mal do caminho. O caminho aí representa aqueles que já haviam crido, a igreja, o corpo de Cristo. Então Paulo o que fez? Deixou eles, passou adiante, porque, amados, há um limite. A gente não vai pregar a vida inteira para a mesma pessoa. Não creu, passou. Se Deus quiser, envia outro, prega, mas a gente tem que estar sensível a essas direções que Deus nos dá. 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Ou seja, Paulo estava ali pregando a todas as nações, a todos os povos. Ele não estava pregando só para judeu, era judeu, grego. Nós sabemos que Paulo pregou também aos romanos, a toda a Ásia. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Foi o que o evangelista Marcos disse, olha, os sinais seguirão aqueles que em meu nome vão fazer. Amém? Então Deus fazia pelas mãos de Paulo, e Deus quer continuar fazendo através das minhas mãos e das suas mãos que me ouvem. Amém? 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, ele tinha uma unção de Deus, que a Bíblia está falando que até o avental, o seu lenço pessoal continuava tendo a unção. Amado, não é para a gente pegar hoje qualquer lenço, qualquer avental e levar para o enfermo e falar, você vai ser curado. Não é isso. Deus está falando, você vai buscar essa vida na minha presença, como Paulo tinha, de temor, de obediência, de entrega, de renúncia. E você não vai preocupar em arrumar lenço. É onde você for, você vai impor a mão, os sinais vão te acompanhar. Aonde você chegar, haverá sinais e prodígios. Não vai depender de coisas materiais. Isso foi uma experiência que Paulo teve. Não é para a gente levantar hoje uma fé doente, da gente achar assim, não, então vou pegar um lenço, um avental e vou fazer isso. Não faça isso, igreja.
E eu quero dizer aos irmãos aqui da igreja, olha, nós aqui temos a direção de Deus de ter uma fé exclusiva e suficiente em Jesus. Se Deus nos der uma direção de fazer um ato profético, vai ser um ato profético, uma situação específica, e Deus deu uma direção clara, então a gente vai fazer e vai crer. Mas a gente não vai ficar andando por aí, passando lenço em todo mundo. Então, se você anda com alguém que crê dessa forma, cautela, cautela, porque nós temos que andar na visão que Deus deu à liderança. Ore por nós, mas obedeça também às direções que Deus tem dado. Então, a nossa fé é na suficiência que há no nome de Jesus. Ou Deus falou lá no Evangelho de Marcos, não, os sinais acompanharão aqueles que com lenços e aventais forem em todo lugar, passando em todo mundo isso. Não, está falando que é em meu nome, é em nome de Jesus, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. Eu não posso colocar minha fé em coisas palpáveis, em coisas materiais, em objetos. Isso é misticismo. E o Senhor reprova essas coisas. Versículo 12 diz assim, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não era quem eles pregavam, não era quem eles criam, mas esses judeus exorcistas, eles estavam pregando a quem Paulo prega, não a quem eles criam. Versículo 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, eram filhos do sumo sacerdote, que provavelmente seriam sacerdotes também. Versículo 15, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nós entendemos que aqueles judeus exorcistas, filhos de um sumo sacerdote, não haviam crido no Senhor, não creu na palavra. Mas eles viram Paulo fazendo e tentou imitar. Olha, não tem como a gente ver Jesus andando com alguém e a gente querer imitar esse alguém. Então, qual que é a opção que nós temos? Escolher viver dessa forma que ele está falando, para que ele ande conosco. É uma escolha. Mas olha, mesmo nessa confusão que teve ali, que esses demônios zombaram desses judeus, a Bíblia diz que muitos que estavam ali creram. A palavra do Senhor foi engrandecida, o nome do Senhor foi engrandecido no meio daquela situação toda. E ali diz que aqueles que creram, que eles praticavam obras mágicas. Todo tipo de mágica não provém de Deus. Deus abençoa, Deus não faz mágica. Então, todo tipo de mágica ali, o que eles fizeram? Eles desfizeram dos seus livros coisas de muito valor. O versículo 20 disse que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, quando a gente quer prevalecer, quando a gente quer vencer, nós temos que permanecer junto à palavra, porque Jesus é a palavra. Permanecer junto à palavra é permanecer junto a Ele. Permanecer junto a Ele, eu vou obedecer tudo quanto Ele está nos ensinando. Obedecendo, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. Amém? É isso que nós temos que viver. João 8, versículo 28, olha bem, vai confirmar isso que nós falamos. João 8, 28 diz assim, João 8, 28, aleluias, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha Jesus falando, gente, quando vocês fazem aquilo que eu tenho ordenado, aquilo que eu ensinei,
Vocês estão me imitando, sabe por quê? Porque o Pai me ensinou e eu ensinei vocês. Então, quando eu ensino as ordenanças do Senhor, eu estou imitando o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus está falando, olha, sabe por que o Pai andou comigo, permaneceu comigo, esteve sempre comigo? Porque eu fiz tudo aquilo que agrada a Ele. Ele está falando agora, se eu e você escolhemos fazer tudo que agrada o Pai e agrada o Filho, então o Filho vai dizer, eu estou convosco todos os dias. Ele vai estar conosco, amém? Versículo 30, diz essas coisas, muitos creram nele. Olha que coisa boa. É isso que nós temos que fazer, anunciar, falar de Jesus. E à medida que a gente falar, muitos irão crer. Aleluia. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Deus está falando assim, olha, o seu alvo, o meu alvo, é ser discípulo de Jesus. É ser discípulo de Jesus. E aquele que é discípulo, ele gera outros discípulos. Entende? O pé de laranja dá laranja. O pé de limão dá limão. E o discípulo? Vai gerar discípulo. Então, quando eu e você decidimos ser discípulo, Jesus vai andar conosco. A autoridade que está sobre ele, o céu e a terra está sobre nós. Por quê? Porque nós estamos andando com aquele que tem toda a autoridade. É impossível a gente andar com Jesus e não gerar discípulos de Jesus. Discípulo de Cristo gera discípulo de Cristo. Vamos sair, igreja, do comodismo. Ou daquela vida em que nós somos mimados. Eu só faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Não, gente. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. Desde que eu me converti, eu ouço os pastores falando isso. Saia da sua zona de conforto e comece a anunciar Jesus. Fale de Jesus, proclame Jesus, seja discípulo e faça discípulos nessa geração. Mas não discípulo do seu estilo de vida que você quer e gosta, mas discípulo de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, o meu coração só vai querer as coisas de Jesus. Então, por consequência, eu só vou gerar pessoas que também querem as coisas que o Senhor se agrada, as coisas que são dele. Olha bem, o exemplo de Davi, Salmo 51, vamos voltar lá, Salmo 51. Olha que coisa boa. Davi foi usado por Deus para nos ensinar muitas coisas. Salmo 51, versículo 11. A gente vê que ainda não estava escrito o Evangelho de Mateus, não estava escrito o Evangelho de Marcos, não estava escrito o Evangelho de Lucas, não tinha o testemunho de Paulo lá em Atos, mas o Espírito de Deus é o mesmo. O Espírito de Deus já estava ensinando Davi. Aleluias. Então Davi já compreendia a essência de andar com Jesus todos os dias. Então olha bem, Salmo 51, versículo 11, ele diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Davi está falando assim, de maneira alguma eu quero andar nessa terra sem Jesus. Em outras palavras, Davi está falando, eu quero que Jesus ande comigo todos os dias da minha vida aqui nessa terra até o fim. Era isso que Davi estava falando. Olha bem, a mesma coisa. Versículo 13, ele diz assim, olha, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Parecia que Davi já tinha lido os evangelhos, Paulinha. Parecia que Davi já tinha entendido. E ele tinha mesmo entendido, mesmo que o evangelho não tinha sido escrito. Porque ele falou assim, olha, eu vou ensinar aos transgressores
transgressores, aqueles que saem dos teus ensinamentos, aqueles que desobedecem os teus ensinamentos. Eu vou ensinar para eles os teus caminhos, eu vou pregar, eu vou fazer discípulo sem fazer acepção de pessoas, eu vou ir e eu vou pregar toda a criatura. Era isso que Davi estava falando. E aí ele fala assim, olha, e aquele que crê, ele diz, e os pecadores se converterão a ti. Ele está falando, olha, aquele que crê, ele vai ter a oportunidade de crer e de ser salvo e de se tornar discípulo e de continuar aprendendo as suas ordenanças, Jesus, e de permanecer no Senhor até o fim, e esses também andarão com o Senhor. Aleluias. É isso que nós temos que desejar, igreja. É isso que nós temos que desejar. Talvez nós estamos desejando tantas coisas, mas Deus está falando, comece a desejar essa realidade, como Davi quis. Aleluias. Versículo 17, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o teu espírito, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás. Ó Deus, ele está falando assim, eu estou entendendo, Jesus, o meu coração não pode ser incrédulo. Eu estou entendendo, Jesus, para o Senhor andar comigo, eu não posso ser incrédulo. O meu coração não pode ser duro, como o Senhor vai anunciar ali, não sei quantos 1000 anos depois, através do Evangelho. O Senhor não vai andar com incrédulo, o Senhor não vai andar com aquele teu coração duro. Então, Jesus, olha, o que eu quero é esse espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. É isso que eu quero, porque isso vai fazer com que o Senhor ande comigo todos os dias, Jesus. Então é isso que eu quero crer, eu quero um coração que se sujeita ao Senhor, que se rende ao Senhor, que valorize o Senhor, que valorize os teus ensinamentos. Olha bem, amados, o versículo 10, olha o que Davi diz, crie em mim. Ele não tinha ainda, às vezes a gente não tem esse coração, mas e aí, ele não está nem aí, a gente quer continuar vivendo o mesmo estilo de vida, até não sei quando vai dar errado. Nós podemos talvez não ser salvos e também não salvar mais ninguém. Então Davi não tinha esse coração para que Jesus andasse com ele, mas ele falou, olha Jesus, eu estou entendendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, com o meu espírito, relacione com o Espírito do Senhor, nada vai me abalar, eu vou permanecer, eu vou ficar firme, como o Senhor falou no Evangelho de Lucas, eu vou permanecer, eu vou frutificar, perseverando até o fim, porque o Senhor disse que se eu for assim, se eu obedecer o Senhor, como a palavra do Senhor está falando, o Senhor vai andar comigo todos os dias, e isso será suficiente para que eu consiga viver os meus dias aqui nessa terra. O versículo 9, ele fala, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 7, purifica-me com isopo, ficarei limpo. Ele diz, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi está falando, olha, Senhor, eu entendi que para que eu seja discípulo, eu tenho que permanecer nas ordenanças. Não é permanecer no pecado. O pecado significa que eu não estou nas ordenanças. Quer andar com Jesus? Permaneça nos seus ensinamentos, permaneça nas suas ordenanças. Permanecer no pecado é dizer, Jesus não está comigo. Eu não estou andando com Jesus. Jesus ama o pecador, mas Jesus não anda com aquele que permanece na iniquidade. Jesus não anda com aquele que não abandona o pecado. Jesus não anda com aquele que não obedece seus mandamentos. Não pregar o Evangelho, não pregar as criaturas, não pregar as nações, a todos os povos, não fazer discípulo, não batizar ninguém. Isso é pecado. Isso é pecado, igreja. A gente acha, o que é pecado? Prostituir, matar, roubar, adulterar, mentir, tudo isso é pecado. Mas não pregar o Evangelho também é pecado. Jesus está falando, se nós não formos e pregarmos, se nós não fizermos discípulos, se nós não anunciarmos as criaturas, e eles não crerem, não forem batizados, se eles não tiverem essa oportunidade através da igreja, Jesus está falando nessa noite, com estes eu não vou andar. Eu não vou andar com aqueles que não me obedecem. Eu não vou andar com aqueles que não se esforçam no mínimo para poder falar de mim para o seu próximo. Mas Jesus quer falar nessa noite, você que tem se esforçado, você que tem ido, você que tem falado de Jesus a tempo e a fora de tempo,
Você que se preocupa com aquele que está perecendo numa vida no inferno. Você que tem amado sem fazer acepção de pessoas. Você que tem pregado a toda criatura com uma expectativa no seu coração de que essa pessoa creia e de que ela seja batizada e que assim ela seja salva. Você que tem ensinado as ordenanças do Senhor a essas pessoas que creem e dizer: permaneça junto comigo nas ordenanças de Cristo até o fim. Você que tem permanecido nessa visão, frutificando com perseverança, é para você que Jesus está falando: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias! E glória a Deus! Essa mensagem é para você. Agora, se você não está vivendo isso, então ore como Davi e fala: cria em mim, ó Deus. Cria, Senhor. Gera em mim, Senhor. Eu quero viver isso, eu quero andar com Jesus, eu quero que Jesus ande comigo. Então cria em mim, ó Deus. Cria em mim, Senhor. Aleluias. Amados, tudo na nossa vida é uma escolha. Às vezes a gente acha que a nossa vida anda no automático. De fato, se a gente não toma decisão, o próprio tempo vai tomando as suas decisões. Falta de posicionamento é uma tomada de decisão e com certeza uma decisão ruim. Mas nós precisamos escolher viver isso que o Senhor está falando conosco. É uma escolha. Você pode aproveitar esse tempo de quarentena para se esfriar, sabia? É terrível, mas é verdade. Nós podemos, se a gente escolher: não, eu vou aproveitar que eu estou em isolamento, não vou pregar para ninguém, não vou falar para ninguém, não vou anunciar, eu não quero batizar ninguém, eu não quero ensinar as ordenanças para ninguém, nem eu vou continuar obedecendo as ordenanças, ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, então deixa eu pecar, eu não vou obedecer as ordenanças, Jesus não vai andar com você, o resumo é esse. Agora eu tenho que olhar para esse tempo e falar: eu vou dar fruto. Mesmo em quarentena, mesmo em isolamento, eu vou pregar, eu vou anunciar. Quando eu não puder ir, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou falar. Aqueles que estão dentro da minha casa, eu vou falar. Fale para os seus. Fale. Há tempo e há fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Aleluias. Amados, a pandemia está aí. A todo vapor ainda, nós não sabemos. Todo dia chega uma notícia de uma família, de um amigo, de um irmão em Cristo que tem um familiar que está com Covid. Pessoas irão morrer nesse tempo. Não sabemos se quando nós voltarmos, voltaremos todos nós. Não sabemos se a nossa casa vai manter todo mundo, se todo mundo vai sobreviver. Pastor, então qual tem que ser minha preocupação? Salvação. Salvação. Você lembra quando eu falei em porão, as mãos sobre os enfermos serão curados? Quem morrer com Covid salvo, Covid não entra no céu, gente. Não entra. Por quê? Porque Jesus já levou lá na cruz. Agora, se morre com Covid sem Jesus, o inferno, o Covid não é nada, porque o negócio lá é muito pior. Milhares e de milhares de vezes pior. Então qual que é a preocupação da igreja? Qual que é a preocupação dos filhos de Deus? Salvação de almas. É isso que Deus ocupe. João 13. Olha bem o que Deus quer. João 13. E nós já vamos assim para o final dessa mensagem. Eu espero que Deus tenha falado com você. Está falando comigo? Então vamos obedecer. João 13, 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ah, glória a Deus. Jesus está falando: agora eu vou te falar como que você vai identificar quem é discípulo e quem não é. Se tiverdes amor uns aos outros. Glória a Deus. A Bíblia diz que um dos finais que antecede a volta do Filho de Deus é que o amor se esfriaria. As pessoas não conseguiriam amar mais umas às outras. Mas agora a Bíblia está falando: olha, sabe como que o meu discípulo vai ser destacado no fim dos tempos? É aquele que conseguir amar o outro. É aquele que conseguir amar o seu próximo. Para amar, amados, nós temos que renunciar.
Para amar, nós temos que abrir mão de coisas. Para amar, a nossa vontade, o nosso querer tem que ser colocado em último lugar. Para amar, mas nós temos que fazer aquilo que Deus nos direciona, não aquilo que às vezes nós queremos fazer. Então, que eu e você sejamos discípulos que geram discípulos do Senhor nesse tempo. E aí Jesus vai falar: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Amém? Você que quer ser discípulo de Cristo, você que já é e quer permanecer, coloque a sua mão sobre o seu coração. A Paulinha já colocou no dela aqui, né, Paulinha? Glória a Deus. E nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Deus, esses que decidiram ser a partir de hoje discípulo, nós pedimos, Jesus, entra nessas vidas. Entra, meu Pai, tira deles toda a incredulidade e coloca a fé que vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. Deus, tira todo o coração duro e dá um coração quebrantado, um coração contrito. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para que creia no Senhor e siga a tua instrução, em nome de Jesus. Deus, quem já é discípulo, dai-nos, Senhor, uma unção de perseverança, para que nós possamos frutificar perseverando nesse tempo, porque a palavra do Senhor encontra lugar nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos dá entendimento, e esse entendimento nos leva à prática, esse entendimento nos leva a indo e anunciando o Senhor, fazendo discípulo, ó Deus, para todas as nações, todos os povos, ó Deus, sem fazer acepção de pessoas, indo e pregando a toda criatura, aquele que crê, Deus, nós iremos nesse tempo de pandemia, nós vamos batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e depois nós vamos dar o braço para esses irmãos e vão falar assim: agora vão prosseguir, você vai me ajudar a fazer mais discípulos, e eu vou continuar ensinando para esses as tuas ordenanças, as quais o Senhor quer que todos os discípulos permaneçam nelas, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa nos dar essa convicção, para que nós possamos permanecer o Senhor. Nós queremos, Jesus, como igreja, como discípulos do Senhor, que o Senhor venha andar conosco todos os dias aqui nessa terra, até a consumação dos séculos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor sobre a sua vida. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.